Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, todos nós enfrentamos dificuldades no barco da vida e muitas vezes essas tempestades tiram a nossa paz, tiram a nossa alegria de viver, tiram o nosso sono e perturbam o nosso coração. O que nós queremos nesta noite é aprender com o Senhor, soberano sobre todas as tempestades, sobre o mar, sobre o vento, o tufão, as ondas, seja o que for. Queremos pedir que o Senhor acalme o nosso coração e nos ensine a deixar nas tuas mãos toda a tempestade que nós enfrentamos. Senhor, acalma o nosso coração nesta noite. Acalma o nosso coração. É o que pedimos para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Mais ou menos um ano atrás, eu tive o privilégio de conhecer Israel e viver um momento muito precioso da minha vida. Nós fizemos uma viagem lá por Israel e estávamos com o nosso filho Marcos, a nora Ana Cláudia e a nossa neta Luísa. E o primeiro lugar que nós visitamos foi o Mar da Galileia. Entramos em Israel, assim fomos achar o lugar onde a gente ia dormir, e esse lugar era um apartamento de frente para o Mar da Galileia. Já era de noite, não se conseguiu ver muita coisa, mas então no dia seguinte nós tivemos um dia para aproveitar lá. E eu quero contar de uma experiência justamente relativa a esse episódio de uma tempestade e de um barco no meio do Mar da Galileia. Nós estávamos visitando a sinagoga de Cafarnaum, um lugar que Jesus frequentou e tem as ruínas até hoje, tem desenhos, tem coisas que você vê que são do tempo de Jesus, ainda do tempo de Jesus. E do lado tem uma igreja grande lá, ainda com Pedro como referência, e mais para lá, à direita um pouquinho, tem uma vila de pescadores, onde eles acreditam que Pedro tinha sua casa e várias casas de pescadores que estão lá ainda hoje, e numa delas Jesus morou. Jesus chamava de sua casa, ali em Cafarnaum, naquela vila de pescadores. Quando a gente estava perto dessa sinagoga, a gente chegou num parque, num jardim que tinha na frente, bem na frente do lago. Então a Luísa e eu, nós descemos pelas pedras, tiramos o sapato, o tênis, e colocamos os pés na água ali do Mar da Galileia. Estávamos juntos, abraçados ali, e conversando um pouco sobre tudo o que aconteceu naquele lago. E lembrando da pesca maravilhosa, das pregações de Jesus, e lembrando também das tempestades. Nós estamos retomando o assunto que é a série A Essência do Amor, que estamos falando sobre isso agora nesse segundo semestre,
E hoje a palavra que eu tenho para trazer para vocês é o amor que nos ensina a descansar. O amor que nos ensina a descansar. Deus nunca prometeu que nós não teríamos tempestades. Mas Ele prometeu que estaria conosco, mesmo em meio às tempestades. Quando criança, talvez muitos de vocês, como eu, que fui criado na igreja, aqui em São Paulo, na Igreja Batista Betel, ali em Santana. Desde o berçário, eu fui aluno do berçário, né? Imagina só, inscrito no berçário. E assim que a gente aprendia a falar, duas coisas a gente aprendia. A gente aprendia a dizer, Deus é amor, e aprendia a cantar, com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Eu não vou cantar porque eu já desaprendi. Mas eu posso falar sobre isso. E é muito interessante que desde criança a gente aprende a coisa certa. Esse é um cântico de criança, mas é uma boa doutrina. Porque diz assim, com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Quer dizer que com Cristo no barco também tem temporal. Só que diz que o temporal passa, porque Jesus está no barco. Esse é o segredo. O segredo não é a questão da tempestade. O segredo é a presença de Jesus que domina a tempestade, que tem poder sobre a tempestade. Com Cristo no barco, nós temos a garantia de que Ele cuidará de nós. E essa é uma garantia que persiste na nossa vida o tempo todo. Desde que a gente aprenda a descansar, que Ele vai cuidar de nós, mesmo em meio às tempestades. Eu quero analisar com vocês as duas tempestades que aconteceram ali no meio daquele lago e que são mostradas no Evangelho. E depois nós vamos ilustrar na nossa conclusão como Pedro aprendeu, porque Pedro estava nessas duas tempestades. Como que Pedro aprendeu a descansar no Senhor? Primeiro, para dizer que quando você olha naquele lago que é chamado de Mar da Galileia, justamente por causa dos ventos, ele é um lago, mas tem ondas, como se fosse um mar, por causa dos ventos. Aquilo tudo é cercado de montes e morros, montanhas por todos os lados, e tem um canal que é o Vale do Rio Jordão, que sai do Mar da Galileia e depois vai até lá o Mar Morto, passando lá por Jericó e lá para o lugar onde João Batista batizava as pessoas. É um vale fundo, profundo. Aquele vale canaliza, durante um ano, um certo vento com uma determinada temperatura que cria ciclones em cima do Mar da Galileia. E por isso lá tem muitas tempestades. Não é o tempo todo. Se você vai lá, como eu estava ali, sentado ali com os pés na água, olhando aquilo ali, era uma calmaria que eu vou dizer uma coisa impressionante. Era perfeito para a gente andar sobre as águas ali. Eu achei que era bem possível andar sobre as águas, que tão calminho que aquilo era. Mas quando tem tempestade de afundar barcos. Eu soube, a gente não teve tempo de entrar, mas tinha exposto um barco como esse daqui, mais umas 4 vezes para trás, o comprimento dele, essa largura talvez, e tinha ali um barco da época de Jesus, que eles recuperaram, que estava afundado ali no Mar da Galileia. Tiraram lá do fundo do Mar da Galileia e está lá exposto.
Então, tempestade é uma realidade no Mar da Galileia. Não é tudo calmaria. E quando tem tempestade, realmente é um grande perigo. Vamos ler o texto bíblico sobre essa primeira tempestade, que está lá em Marcos capítulo 4, versículos 35 até 41. Vocês podem acompanhar na tela. Ao anoitecer, deixa eu explicar por que ao anoitecer. Jesus tinha passado o dia todo ensinando ali na praia, justamente perto desse lugar onde eu estou falando. E ele tinha ensinado muitas parábolas e estava dando alguns dos significados das parábolas, mas depois ele explicava para os discípulos com mais detalhes cada uma das parábolas que ele ensinava. Mas ele tinha passado o dia e tinha tanta gente ali que ele subiu provavelmente num dos barcos, daqueles barquinhos, e continuou pregando. Ele fazia muito isso, usar o barco como lugar onde ele se colocava para ensinar as pessoas. Mas no fim do dia, quando estava anoitecendo, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Ora, atravessar para o outro lado aqui tinha alguns significados muito interessantes, porque o outro lado não era o lado dos judeus. O outro lado é onde havia uma comunidade de gregos, inclusive 10 cidades, que eles até chamavam de Decápolis, que era o lugar dos gentios, o lugar dos gregos. E por que Jesus, de noite, depois de quase ao anoitecer, já estava escurecendo, ele disse para os discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Bom, ele a bordo, e os discípulos entraram e eles partiram e deixaram a multidão para trás, embora alguns outros barcos ainda continuaram seguindo Jesus. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. E de repente, o vento parou e houve uma grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Algumas considerações a respeito desse texto. Jesus, no entardecer, entrou com eles no barco e eles foram em direção ao outro lado. Se eles tivessem aprendido o mesmo cântico que eu, eles podiam estar cantando: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Cristo estava ali no barco, então vai tudo bem. Mas de repente chega uma tempestade e o barco começou a se encher de água. Eu não sei quem já andou de barco, em barco pequeno, especialmente quando eu vou lá para os índios, lá em Roraima, lá em Boa Vista, a gente anda muito de barco visitando as tribos que tem por lá, né? E quando a gente tem algum problema com o casco do barco e começa a entrar água, é uma luta para tirar a água de dentro. E não é porque você vai ali, não é grande tempestade, você nada e vai para a margem, mas você pode perder tudo que você tem: comida, roupa, munição e uma série de coisas. Se o barco afundar, afunda tudo, o motor, e depois já não sai mais dali, né? Como é que faz? Então, quando a gente tinha algum problema desse, era um desespero tirar a água do barco. Não é uma coisa muito agradável isso. E era exatamente o que eles estavam vivendo. E enquanto eles estavam lutando com isso, diz o texto que Jesus
e estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Jesus estava tranquilo porque ele sabia como tudo isso ia terminar. Ele não tinha nenhum medo, nenhuma preocupação. E os discípulos foram correndo lá para chamá-lo. E o que disseram é muito interessante, como a Kika até já ressaltou aqui, né? Eles disseram: mestre, nós vamos morrer. Essa é a primeira coisa que eles disseram. Eu não sei de vocês, mas desde criança eu lembro de muitas vezes que eu achei que a vida ia terminar. Eu tinha uma professora de português, talvez por isso eu tenha problema com aprendizagem de línguas, inclusive o próprio português, que ela era terrível. Nós tínhamos um medo, mas assim, mortal dela. Quando tinha prova de português, eu pensava assim: agora eu morro. É o fim da vida, agora acabou tudo. Não tem vida depois da prova de português. Não tem vida, não existe. E nós todos temos alguns dias assim, você não tem? Alguma dificuldade que você fez, uma cirurgia que você foi fazer. Bom, agora deu, agora não vai ter mais. A gente tem medo de que vai acabar. Só que não acabou, certo? Nós estamos aqui hoje conversando. Não acabou, nem com a prova de português, nem com a cirurgia, e nem com a viagem, nem com qualquer outra coisa. Eu entrei uma vez num acampamento, numa tirolesa lá de não sei quantos metros, lá quase 100 metros. Eu falei: agora eu não chego do outro lado. Eu vou morrer no caminho. Mas chegou do outro lado, eu estou aqui. Mas a gente acha que vai morrer. Os discípulos acharam: Senhor, nós vamos morrer, acabou, agora não dá mais. A pergunta é: caramba, se não dá mais, por que vocês estão acordando Jesus? Deixa ele morrer dormindo. Ué, é como às vezes vem um casal dizer para a gente, pastores, a gente ouve muito isso, os pastores vão reconhecer isso. Um casal chega para o pastor e diz assim: pastor, não dá mais, nós viemos procurar o senhor porque não dá mais, nós vamos nos separar. Ué, por que não procurou antes? Se agora não dá mais, quer que faça o quê? Deu a bênção para a separação? Não dá mais, tá, tudo bem, não dá mais, tchau. Bom dia, boa noite, boa tarde. Procura antes, enquanto dá. Quando não dá mais, não dá mais. Os discípulos achavam que não dava mais, mas mesmo assim acordaram Jesus. E o pior é que eles disseram para Jesus: o Senhor não se importa com a gente? Como assim não se importa? Claro que ele se importa. Foi ele que disse que eles iriam até o outro lado, e ele é responsável por isso. Jesus sempre se importa com a gente. A gente é que às vezes acha que não, mas ele sempre se importa com a gente. O amor dele está sempre no mesmo lugar. Então Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. E de repente o vento parou e houve uma grande calmaria. Pronto. Jesus domina todas as nossas dificuldades. Ele já as conhece todas. E tem o poder de acalmar todas as nossas dificuldades. Um detalhezinho que não está no texto, mas eu quero considerar com vocês. Vou fazer uma pergunta para vocês. Esse episódio aconteceu no começo do discipulado de Jesus com os discípulos. Foi bem no começo do ministério dele. Mas os 12 discípulos já estavam com ele, cada um com a sua característica. E um desses discípulos foi lá e falou para Jesus que ia morrer e acordou Jesus. Vocês têm uma ideia de quem pode ser esse discípulo? Quem pode ser? Pedro. Por que a gente acha que é Pedro? Eu também acho que é Pedro. Eu vou dizer, eu posso estar errado, mas eu tenho certeza que era Pedro. Que outro discípulo ia fazer isso? E
talvez tenha sido mesmo Pedro, porque Pedro foi quem mais aprendeu com essa lição. O que aconteceu depois dessa tempestade? Jesus, depois de acalmar a tempestade, eles chegaram do outro lado, e eles ainda estavam admirados, dizendo: quem é este homem a quem o vento e o mar obedecem? E do outro lado eles encontraram, primeira pessoa que eles encontram, que vem ao encontro deles, assim como se fosse furioso, era um homem endemoniado, que ninguém conseguia nem acorrentar e nem prender, que vivia no cemitério, e um homem, assim, a pior criatura que a gente pudesse imaginar, e ainda vivendo possesso de uma legião de demônios. Uma legião podia ter entre 3.000 a 5.000 pessoas. Uma legião de demônios podia ser 3.000 demônios. Imagina, 3.000 demônios dentro de um homem. Esse homem se raspava, se cortava e uivava como um animal. E esse homem chega perto de Jesus e os demônios já percebem o poder de Jesus e já pedem para Jesus para não serem mandados para outra região, para outro lugar ou alguma coisa assim. E Jesus liberta aquele homem daquela legião de demônios, e aqueles demônios pedem para ir e olha só, demônio não tem muito escrúpulo, né? Eles acabaram de sair lá de um camarada e eles escolheram para ir numa manada de porcos, que tinha 2.000 porcos. E Jesus permitiu, e eles entraram naqueles porcos. E os porcos ficaram tão desesperados que se jogaram num penhasco que dava para o mar. Tem aqueles paredões, né, diante do mar. E eles se jogaram e se afogaram e morreram. O problema não foram os porcos, mas os donos dos porcos. Eles ficaram furiosos com Jesus. E toda aquela aldeia ficou furioso com Jesus, porque os porcos eram o principal ganha-pão daquela comunidade. E eles foram expulsos de Gadara. O povo daquela cidade mandou Jesus e os discípulos embora. Então vejam bem, a primeira experiência de tempestade, mesmo com Jesus dentro do barco, eles estavam quase morrendo e o barco estava enchendo de água. Chegaram do outro lado e logo encontram um homem possesso de cerca de 2.000 demônios ou mais do que isso. Jesus faz um milagre e liberta esse homem se converteu. A Bíblia diz que ele tomou banho, que ele colocou roupa, que ele se arrumou, e até que ele queria seguir Jesus. Jesus disse: não, você fica aí para dar testemunho para sua família e para a sua cidade. Aquele era o único convertido de todo aquele empreendimento e aquele projeto do outro lado. Por causa daquele homem, Jesus passou até pela tempestade. Mas eles foram expulsos de lá. Uma experiência muito ruim, quase que no seu todo. Aí na segunda experiência, Jesus tinha terminado de multiplicar os pães e alimentar cerca de 10.000 pessoas, multiplicando aqueles 5 pães e 2 peixes do lanche de um rapaz. A mesma situação. Já estava entardecendo, Jesus pediu para despedir a multidão, ele mesmo estava despedindo essas pessoas que ainda estavam ali, dizendo que elas deviam voltar para casa. E ele faz uma coisa impressionante. Ele diz para eles, de novo, subir no barco e ir para o outro lado. Só que pior do que a primeira vez, Jesus diz que ele não vai junto, é para eles irem sozinhos. Agora imagina isso. Se com Jesus já não foi uma experiência agradável,
Como que agora nós vamos sem Jesus? Olha o que o texto diz, Marcos capítulo 6, versículo 45 até 51. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, e tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco já no meio do mar, e ele sozinho em terra, estava lá na montanha orando. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos. E de novo, quem é esse que acalma a tempestade? Bom, Jesus, a palavra usada para dizer que Jesus os compeliu a atravessar o mar, é uma palavra para constranger, obrigar, forçar. Eles foram obrigados a entrar naquele barco, porque eles não queriam ir. Imagina ir sem Jesus. A primeira experiência tinha sido terrível, com a tempestade, endemoniado, porcos e expulso da cidade. Além disso, eles estavam no barco sem Jesus. Como que seria agora se viesse uma tempestade? Nem dormindo Jesus não estava ali. Não podiam nem acordar Jesus. Então, Jesus chega andando sobre o mar entre 3 e 6 da manhã. Se eles entraram na água perto de 3 às 6 da tarde, quando estava entardecendo, eles passaram quase 10 horas, 12 horas, enfrentando uma tempestade, sem Jesus. Mas o que o texto diz, Jesus estava no monte orando por eles. Jesus sabia o que eles estavam passando. E Jesus veio ao encontro deles andando por sobre as águas. E mesmo que eles pensassem que era um fantasma, ele se identificou e disse, sou eu, não temam. Pedro ainda fez aquela experiência de Jesus provar que era ele mesmo, e Pedro mesmo experimentou andar sobre a água. Afundou um pouco depois, quando ele duvidou, mas Jesus o retirou e subiram de novo ao barco, e Jesus de novo acabou com aquela tempestade. Quando eles chegaram do outro lado, o texto bíblico diz que reconheceram Jesus e trouxeram muitas outras pessoas, tanto enfermas como endemoniados, para que Jesus os curasse. E houve um verdadeiro reavivamento naquelas cidades, por causa do ministério de Jesus. Algumas conclusões. Na primeira tempestade, Jesus está no barco, mas está dormindo. Na segunda, ele nem está no barco, nem acordado e nem dormindo. Eles enfrentam a tempestade sozinhos e nem tem Jesus para ajudar. Todavia, eles não sabiam que Jesus estava orando por eles, não sabiam que Jesus continuava no controle de toda a tempestade. Quando Jesus se aproximou, eles nem pensaram que podia ser Jesus. Mas Jesus se apresenta, domina aquela tempestade, sobe no barco e eles de novo ficam maravilhados com Jesus. Pedro
que talvez tenham tentado acordar Jesus na primeira tempestade, Pedro, que quis andar sobre a água para ter certeza de que era Jesus, Pedro aprendeu a descansar em meio à tempestade. E eu quero ler com vocês o que está escrito em Atos capítulo 12, versículos 6 e 7. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo apareceu. Tocou ao lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Contar um pouquinho aqui. Herodes tinha mandado matar à espada um dos Tiagos, que era discípulo. Não o Tiago, que era irmão de Jesus, mas um dos Tiagos, que era discípulo. E depois ele mandou prender Pedro. E só não matou Pedro porque eles estavam em plena festa dos pães asmos. E ele queria que passasse o feriado, porque não ia ser muito agradável para os judeus que ele fizesse uma condenação de um judeu justamente no meio da festa. Então Pedro estava condenado à morte. Então ele mandou acorrentar Pedro antes daquele julgamento e condenação final. E ele foi acorrentado entre 2 soldados. Alguns autores dizem que ele foi acorrentado aos soldados, presos com correntes nos seus pulsos e nos soldados e num tronco que tinha no meio da cela. Alguns vão até mais do que isso e dizem que os próprios pés de Pedro também estavam acorrentados no tronco. Pedro sabia que aquela seria a última noite da sua vida. Podia ser, porque acabou não sendo. E o que Pedro fazia? Diz o texto. Ele foi levado para a prisão antes do seu julgamento e ele dormia entre os 2 soldados e preso aquele tronco no meio da cela. Ele estava em paz. Ele estava tranquilo. Ele não tinha medo dos soldados, não tinha medo da morte. Ele não tinha mais medo de tempestade. Ele aprendeu com Jesus. Ele estava rodeado de soldados, preso àquele poste, aquele tronco. Mas diz que uma luz intensa invadiu aquela cela. Mas ele não acordou com a luz. Diz que os grilhões que estavam nele e nas portas da cela caíram. Aqueles soldados caíram diante daquela luz. E tudo isso deve ter feito barulho e Pedro ainda não acordou. O anjo foi lá chacoalhar ele para ele acordar. O anjo deu orientação para ele, disse: levante-se e venha atrás de nós. Ele percebeu que ele estava solto, que os guardas estavam caídos ao seu redor. Ele levantou e seguiu os anjos. Pedro aprendeu com Jesus a dormir em meio às tempestades. Ele aprendeu a descansar e a confiar no amor de Jesus no meio das tempestades. E isso deu tanto certo que Deus mandou até anjos para libertá-lo.
Nós conseguimos dormir em meio às tempestades? Há 4 tipos de sonos que eu destaquei na Bíblia, tem muito mais, eu não vou falar sobre isso, mas eu quero mencionar. O sono da soberania, o sono de Jesus. Ele estava dentro do barco, no meio da tempestade, mas ele estava dormindo. O sono da desobediência. Jonas estava fugindo de Deus, desobediente a Deus. E Deus mandou uma tempestade grande que estava quase afundando aquele navio, em que ele estava como passageiro para fugir de Deus. E ele estava dormindo no porão. E os marinheiros foram acordar Jonas e disse: como é que você dorme? Nós estamos afundando, nosso navio vai afundar. E aí Pedro se deu conta, Jonas se deu conta, é por minha causa que esse navio está afundando. Mas tem um outro sono, o sono da ansiedade, lá no Getsêmani. Os discípulos estavam decepcionados, tristes, cansados, sem esperança, porque Jesus tinha dito que ia morrer. E eles não aguentaram nem vigiar a oração de Jesus e dormiam. E o sono da paz, que é o sono de Pedro. Você consegue dormir em confiança ao Senhor no meio das tempestades? Nós reclamamos que parece que Jesus está dormindo e não liga para a gente que está sofrendo. Chegamos a perguntar para ele se ele não se importa com a gente. Nós não queremos ir na direção que ele nos manda, de medo de ir e ele não estar conosco. Mas ele prometeu que estaria sempre conosco. Ele disse isso: estarei convosco até o fim dos tempos, todos os dias. Você tem aprendido a confiar no Senhor? Você consegue dormir no meio das tempestades? Eu gostaria de dar uma oportunidade hoje para qualquer pessoa que esteja passando por alguma grande tempestade. Eu não vou pedir para você falar nada do que se trata, mas se você está enfrentando uma situação que tem tirado o seu sono, que tem tirado a sua paz, hoje você poderia deixar isso no altar de Jesus e confiar que na hora certa Ele pode acalmar a tempestade e acalmar o vento. Se você foi tocado no seu coração hoje, que você precisa fazer alguma coisa em relação a alguma tempestade que você esteja enfrentando, eu gostaria de convidá-lo para vir aqui à frente. Depois, quando eu chamar, nós temos alguns desses degraus aqui. Você pode se ajoelhar aqui. Nós queremos orar por você. Queremos orar em seu favor e pedir que Deus visite de uma forma especial a sua vida e acalme a tempestade. E nós queremos que o seu coração seja preparado para isso. Felipe vai cantar uma música. Eu gostaria muito que você pensasse nisso. Se é isso que você quer fazer, porque você ouviu a voz de Jesus e você quer pedir para Ele que Ele acalme a tempestade da sua vida,
depois você vai poder vir aqui à frente. Mas preste atenção nessa música. Se você se identifica com ela, é com você que Deus está falando. Tempestades querem me tragar, mas eu não vou desistir. O meu barco não vai naufragar. Jesus está aqui, essas ondas não vão resistir. Vão ter que parar e o vento forte irá sentir sua força acabar. Eu vou confiar, eu vou esperar, eu sei. O mar vai se acalmar, ouço a voz de Cristo. Eu vou confiar, eu vou esperar, eu sei. Tudo vai se acalmar, ouço a voz de Cristo. Tempestades querem me tragar, mas eu não vou desistir. O meu barco não vai naufragar. Jesus está aqui, essas ondas não vão resistir. Vão ter que parar e o vento forte irá sentir sua força acabar. Eu vou confiar, eu vou esperar, eu sei. O mar vai se acalmar, ouço a voz de Cristo. Eu vou confiar, eu vou esperar, eu sei. Tudo vai se acalmar, ouço a voz de Cristo. Tudo vai se ouço a voz de Cristo. Eu vou confiar, eu vou esperar, eu sei. O mar vai se acalmar, ouço a voz de Cristo. Eu vou confiar, eu vou esperar, eu sei. Tudo vai se acalmar, ouço a voz de Cristo. Ouço a voz de Cristo. Ouço a voz de Cristo. Se você tem uma tempestade que está tirando a sua paz e quiser vir aqui à frente e deixar essa tempestade nas mãos de Jesus, nós queremos orar por você. Isso é o melhor que nós podemos fazer. Pedir que Deus visite a sua vida. Chegar em qualquer lugar aqui, se quiser ajoelhar nesses degraus ou no chão, como você quiser.
Às vezes, quando a gente prepara um culto, quando escolhe as músicas, quando pensa na mensagem, a gente se faz essa pergunta: como estarão as pessoas que vão participar deste culto? O que elas estão sofrendo? O que elas estão enfrentando? E nós somos incapazes de saber o que está acontecendo na sua vida, no seu coração. Mas nós temos absoluta certeza de que Jesus pode acalmar a tempestade que está se abatendo na sua vida. Eu vou pedir que a igreja se coloque junto conosco nesta oração. Estenda a sua mão aqui à frente. Vamos abençoar essas pessoas. Vamos ser intercessores em favor dessas pessoas. A Bíblia diz que nós somos uma nação de sacerdotes. Todos nós aqui somos sacerdotes agora, orando em favor deste povo que está aqui na frente, cada um com a sua história. Que Jesus chegue prontamente na vida de cada uma delas e acalme a tempestade, traga paz ao coração de cada um que está aqui. Vamos orar e abençoar essas pessoas. Senhor Jesus, nós somos como aquela multidão que ouviu o teu ensino, mas o Senhor entrou no mar da nossa vida, e o Senhor estava dormindo no barco, ou o Senhor nem estava no barco, e a tempestade se abateu sobre nós, e nós sentimos o perigo, nós temos medo, estamos aterrorizados com algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Esse povo que está aqui, Senhor, soma muito sofrimento, muita angústia, talvez muita decepção, muita dor, muitas noites mal dormidas ou não dormidas, cansados, talvez até de orar. Senhor, tu és chamado de servo sofredor, porque o Senhor sabe o que é o sofrimento. Tenha misericórdia, Senhor, das pessoas aqui que estão sofrendo as angústias, as dúvidas, as perdas, os desafios, as ofensas, os relacionamentos quebrados, as enfermidades, o poder do inimigo. O Senhor pode dizer na vida de cada um deles: sossegai, aquiete-se o vento, e o Senhor pode acalmar a tempestade. Mas mais do que tudo, Senhor, o que nós queremos pedir é que o teu amor esteja bem perto na vida de cada um destes irmãos, dando a tua direção, teu consolo, a tua força, e providenciando, Senhor, a vitória, a tua vitória, vitória sobre o mal, a vitória sobre os inimigos, a vitória sobre as ameaças, a vitória sobre as perdas, a vitória que só o Senhor pode dar, que é a vitória no nosso coração. E que essa vitória hoje possa ser conquistada por cada um desses irmãos. Que eles voltem para casa confiantes, em paz, porque o Senhor estará com eles. Que eles se lembrem do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tem coisa pior do que isso. Não temerei mal nenhum, porque
Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor, cumpra este versículo na vida de cada um desses irmãos, e que eles possam perceber, como os discípulos perceberam, quem é este Deus que acalma as tempestades. Glorifica o teu nome na vida deles. É o que pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Meus queridos, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus acalme a tempestade e traga vitórias para vocês. Paz, a paz do Senhor para a vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Ouço a voz de Cristo, eu vou confiar, eu vou esperar, eu sei, o mar vai se acalmar. Ouço a voz de Cristo, eu vou confiar, eu vou esperar, eu sei, tudo vai se acalmar. Ouço a voz de Cristo. Ouço a voz de Cristo. Ouço a voz